Maravilha. Antes de mais nada, um prazer estar aqui e obrigado mais uma vez, Azul, pelo convite. A gente tem colaborado bastante, feito coisas juntos e é um prazer para mim falar sobre inovação no mercado financeiro. Acho que vale me apresentar melhor também para vocês virem de onde que eu vim. Mas minha porta de entrada no mercado financeiro foi através do Unibanco, né? Então, eu peguei aquela fase, alguns dizem fase boa, eu falo que é fase boa, do Unibanco. Passei por a fusão com o Itaú, que também foi uma fase bem interessante. Comecei na área de seguros do Unibanco, naquele momento ali entrei como trainee, passei depois a trabalhar na área de Wealth Management do Itaú, tive passagens depois por outras instituições de médio porte. Então, na época que o Indusval estava recebendo um aporte da Warburg Pincus, né? Então também passei ali trabalhando na área de corporate IB deles naquele período. E a última passagem em banco tradicional foi no Modal, que hoje é mais conhecido pela sua corretora, né? Enfim, a corretora fagocitou o banco, né? Ficou muito maior e depois teve o deal com a XP. Mas ao longo dessa trajetória, né? Então desde 2008 para cá, eu me envolvi muito com o cenário de inovação aqui da cidade de São Paulo. Então, a gente começava, quando eu frequentava os primeiros eventos que a gente tinha aqui sobre inovação financeira, sobre startups, era uma salada, né? Eu não sei quem alguém frequentava até o IN, que vai estar aqui mais tarde. Ele também participava dos eventos do BR New Tech. Não sei se algum de vocês já participou do BR New Tech. Aí, a raiz, né? E o BR New Tech era também esse lugar onde a gente encontrava o pessoal com cabeças semelhantes para poder discutir inovação. E era muito assim, startup, jogo para todo lado, né? Eu costumo falar que eu estava lá o Natan representando, Marion representando a Adyen num painel, falando com uma pessoa que estava criando um Tinder para cachorro, né? Então era essa multiplicidade que a gente teve. E aí eu comecei a enxergar naquele período que a conversa lá fora começou a verticalizar. A gente começou a ver alguns papos relativos a fintech, agtech, edtech. Aí o papo ficou mais clusterizado e foi nesse momento que eu comecei a botar minha cabeça mais no mundo de fintech. Foi daí que eu também conheci uma organização lá fora, em Singapura, que fomentava essa discussão de fintech ao redor do mundo. E aí eu falei, vou pular de cabeça nisso. Passei a fazer os primeiros eventos, o primeiro evento de fintech do Brasil. Fui eu que toquei aqui, que foi o Fintech Talks. Inclusive, foi lá na Wire. Acho que até na época o Santoro já estava lá na Wire já nessa época ou não? Não, né? Mas foi naquele período ali, por volta de 2015, os primeiros eventos de fintech. E aí a coisa tomou corpo, fui me envolvendo cada vez mais com a cena. Disso surgiu minha consultoria, então eu tenho uma consultoria chamada Spiralen. E também tenho 3 livros publicados sobre isso. O primeiro chamado O Fenômeno Fintech, que basicamente é para contar essa história desse fenômeno recente que a gente vê. E eu vou poder falar um pouco dessas mudanças, sobretudo no que virou chave para o mercado de pagamentos aqui no Brasil. Depois lancei a Nova Lógica Financeira, que é inclusive um exemplar que vocês vão receber aqui mais tarde, que eu vou estar autografando os exemplares de vocês. E o último chama A Era da Criptoeconomia. Esses 2 últimos foram best-sellers nacionais. E a Nova Lógica fala sobre Embedded Finance, especificamente, como as linhas que separam o mercado tradicional dos outros mercados estão ficando cada vez mais tênues. E a Era da Criptoeconomia, a gente está falando de uma mudança de infra que está acontecendo no mercado e que está sendo fomentado pelo processo do regulador impulsionar a economia tokenizada. Isso vai ter implicações no mercado de pagamentos e no mercado financeiro como um todo. Por fim, encerrando aqui minha apresentação pessoal, eu também tenho um podcast chamado Fintech Talks. Todas as quintas-feiras, às 19 horas, eu discuto. Até estava com a audiência aqui do Luiz, que também acompanha. E a gente sempre está tentando trazer quem tem feito a diferença no ambiente de inovação financeira para poder falar ali no nosso podcast. Estou incumbido aqui, pessoal, de falar um pouco, o tema da palestra é Construindo o Futuro dos Pagamentos, Infraestrutura, Estratégia e Experiência do Cliente. Esses, para mim, são 3 elementos básicos que drivaram e têm drivado a discussão, a inovação de pagamentos aqui no país e no mundo como um todo. E aí a gente tem que entender, obviamente, puxar isso na timeline, né? Que o ambiente de pagamentos ele mudou muito e a gente tem vários veteranos da indústria aqui, que se a gente parar para olhar para trás, é muito louco a gente pensar
que 2010 foi um ano muito chave para isso, quando a gente teve o começo da multiadquirência, a gente teve ali aquela quebra daquela relação que tinha ali com rede e no começo VisaNet, né, depois Cielo. Mas eu gosto de falar que, antes disso, a gente teve um outro ponto muito importante dentro do mercado de pagamentos. Eu estava falando isso com o Edson Santos, inclusive no Febrabantec, que eu cuidei da trilha de fintech lá no evento, e o Edson falou um negócio muito interessante. Falou assim, olha, na verdade, Bruno, o pessoal fala que um dos pontos mais importantes, marco zero aqui da indústria de pagamento foi 2010, com a questão daquela quebra do duopólio, mas se a gente olhar para trás, a gente vê 2006 com a abertura de capital da Master, 2007 a abertura de capital da Rede, 2008 a abertura de capital da Visa, 2009 a abertura de capital da Cielo. Então, assim, a gente viu o mercado passou a olhar de forma mais atenta para uma indústria que era invisível, que tinha margens grandes e que movimentava muito, né, essencial, porque era ponto de contato para transações financeiras. Então, quando a gente para olhar ali, olhando mais para trás, 2006, com os processos de IPO das empresas de pagamento, a coisa acelerou muito. Depois a gente viu ali 2010, 2013, importantíssimo, com o processo da regulamentação das IPs, e, por fim, 2020, quando o Pix chegou, junto também com o Open Finance, dando mais camadas para pagamentos e mais alternativas também do que dá para ser feito nessa realidade. E aí a gente sabe, né, pessoal, quem é da indústria, todo mundo da indústria aqui sabe bem o tanto do impacto que a gente viu a partir de Pix. E aí eu gosto de trazer esse gráfico, né, esse gráfico aqui do BC, na verdade, ele começa em 2019, quando tiver a distribuição por meio de pagamento. Então, a gente vê cartão de crédito com 23% no segundo quarto de 2019, versus uma realidade ali de 17%. Para 23 para 17. E aí a gente viu outros, isso aí estou falando de meio de pagamento como um todo, pessoal. Inclusive, cash está ali nos 23, entre outros, né? Mas a gente vê um contexto onde o Pix sai de 1,4 para 36,1, quando a gente pega do número do BC, segundo quarto de 2023, e já tem estimativas falando que vai bater os 40%, está beirando ali para chegar em 40%. Eu gosto de falar o seguinte, eu falei com muita gente da indústria, quando o Pix lançou, eu lembro de uma previsão muito icônica, que falaram que o Pix ele ia atingir 18% de market share em 2028, que era a previsão que a gente tinha, né? Claro que isso aqui fica muito difícil de controlar, quando a gente vê o sucesso e como acertaram na user experience, e mais do que isso, quando eu falo com o pessoal do Bacen, foi a questão de você ter uma interoperabilidade e de colocar, né, mandatar as instituições grandes, mais de 500 mil contas, para fazer parte da rede. E uma vez isso acontecendo, a gente teve uma dinâmica que funciona aqui no Brasil, mas se você olhar em outros países não funciona tão bem. Tive com o pessoal, por exemplo, do Uruguai, eles acham legal demais o Pix. Mas, Bruno, a gente não tem nem mercado interno, a gente não tem nem gente para poder rodar isso aqui dentro, e a gente não tem um mercado que justifique. 5, 6 milhões de pessoas não justifica a gente criar uma infraestrutura como essa. Então, ela é muito sui generis e tem contexto no Brasil, mas que muda muito o contexto global. E aí o mundo começou a olhar para a gente, né, de uma forma diferente, né? Inclusive, a gente teve aqui vários editoriais internacionais, teve um Financial Times que eu conversei com o pessoal, que a gente, além deles explicarem para o mundo, olha, o que o Pix está fazendo, o que está acontecendo, uma coisa que eu chamei a atenção para eles é o seguinte, os modelos de negócio que foram viabilizados a partir daí. Se a gente olhar o mercado de betting, por exemplo, né, o Pix foi um grande elemento. O mercado cripto também, né, com mercados que operam 24/7, o Pix fez toda a diferença. Tanto fez, né, quando a gente olha no mercado de betting, tem até empresa de bet que tem Pix no nome, né? Se a gente parar para pensar, até o Banco Central quantificar qual o valor de marca Pix, né, e como é que isso está sendo usado e incorporado no nome de tantas empresas, né, poderia estar fazendo uma grana aí, pensando em independência do BC para frente. E a gente está aqui em segundo lugar em termos de volume, né, atrás do UPI indiano, mas a gente também olha certos contextos de atenção, como o próprio caso do Pix com greve de servidor que a gente passou. Então, a gente tem ainda esse modelo que a gente tem, que é único, e que tem uma gestão por parte do regulador, ele também tem seus pontos de atenção, sobretudo quando a gente compara com outros contextos do mundo afora, tá?
E aí, qual que é o efeito colateral disso? O mercado teve que se movimentar, né? A gente tem várias pautas, e é legal da competição é isso, quando a gente bota algo eficiente e que tem um potencial grande de transformação, como é o caso do Pix, as pautas começam a se agilizar, e aí a gente vê uma evolução também das alternativas concorrentes tentando se provar como a melhor em termos de experiência, ou que faz sentido para o merchant, né? A gente vê aí um movimento de tap to pay acontecendo. Vale lembrar que se antes o impeditivo era o cara ter a maquininha ou não, hoje o cara que vende coco na praia, ele também ele recebe o Pix, se ele poder usar de alguma forma aquele celular para poder fazer a cobrança via cartão, pronto, ele já mata duas alternativas, o cara não fica sem o coco, né? E também a gente começa a ver uma pauta, né? E a gente vê a Abex, por exemplo, puxando muito essa discussão, da indústria reagir, de fazer o pagamento com débito online. Então, começa a tomar uns contornos interessantes, até para a gente poder ver como fica isso após o advento do Pix, mostrando como também foi um marco importante de transformação do setor. Bom, isso é Brasil, né? Então, a gente rodar um pouquinho ao redor do mundo, a gente vê a perspectiva de cenário global. Muitas dessas discussões também estão acontecendo lá fora, como vocês bem sabem. A parte de account to account, né? Então, pagamentos que a gente vê dentro de infraestruturas de real-time payments estão sendo bem exploradas, né? Saiu um relatório, inclusive, da Boku, que mostra um pouco dessa divisão, dessa distribuição, né, a partir de desde 22 até colocando um forecast para 28, né? E aí eles também vendo bastante o crescimento aqui, segundo eles, no pagamento de checkout em e-commerce. Eles entendem que vai ter uma redução relevante de cartão de crédito lá, dando lugar para, desde carteiras vinculadas a cartão, sobretudo pagamentos A2A também, que tem muito apelo. E o que a gente tem que colocar, e que sempre esse relatório coloca de uma forma muito interessante, é aquilo, né? É essencial que os comerciantes adotem crescente predominância desses métodos de pagamentos locais. Muitas dessas especificidades locais a gente começa a ver acontecendo, como foi o caso, como está sendo o caso do Pix aqui no Brasil, e não dá para deixar de ofertar aquilo que o cliente quiser utilizar para realizar o pagamento dele e cumprir a jornada dele. Então, a gente tem uma reacomodação aí de como isso está sendo feito no mercado, e tem sido bem interessante acompanhar tudo isso. E, mais uma vez, como eu falei, mundo afora, a expectativa de crescimento relevante dos pagamentos A2A, tal qual o Pix, e tudo mais. A gente vê todo esse elemento de instantaneidade e, sobretudo, de experiência do usuário, que drivou bastante a forma de fazer esse pagamento. E uma coisa interessante, né? A gente viu ali a questão do Tap to Pay. A gente começa a ver desdobramentos peculiares nesse caso. Acho que tem gente da Visa aqui, não tem? Bacana. Tem o lance do Tap to On Device, né, que é um negócio também super interessante, que as bandeiras têm pensado em fazer, que também começam a mostrar o nível de sofisticação, de inovação que o mercado está tentando entregar. Que na verdade, é o quê? Você emula, na hora de fazer o pagamento, o piloto é com a ingresse, né? Mas vamos pensar num contexto que você está na tua jornada ali do checkout, e aí na hora de fazer o pagamento, isso é mandado para o seu celular, e aí você faz o tap com o seu cartão no celular. E aí você está emulando uma operação de cartão presente ali. E aí, no final das contas, também tem menos risco de fraude. E aí, eventualmente, tem impactos. Aliás, eventualmente não. Certamente tem impactos também na composição de custos de uma operação. Então, isso certamente é uma novidade. O mercado vai colocar. E a gente vai ver como isso também vai acabar impactando na ponta aqui, consumidor e merchant. Bom, eu sei que o IN vai falar aqui, mas a gente dá um spoiler, né? Eu separei bem, né? Global, Ocidente, e a gente tem China. Porque é outro bicho, né? É um outro negócio, mas vale fazer esse depara para que a gente possa refletir a respeito, né? Eu costumo falar também o seguinte, gente, dinâmicas de mercado totalmente diferentes. Digo mais até, a realidade que a gente tem aqui de como o Pix avançou, e o próprio BC diz que pensando em infraestrutura de pagamentos em tempo real, eles fizeram o benchmark com o que o pessoal da China estava fazendo. E aí falou, a gente não quer esse duopólio aqui, não faz nem sentido, né? O mercado ocidental ele tem uma dinâmica diferente. Então, eles pensaram em como criar um sistema que seja inclusivo e que traga players.
inclusive falando ainda sobre Pix, eu tive um papo legal também sobre a iniciação de pagamentos e tudo lá no Febraban Tech, e o pessoal do Inter falou um negócio assim, olha, o Pix chegou no momento como uma luva para a gente, porque a gente estava carregando ali custos de TED e tudo mais dos clientes para poder tentar dar um produto de conta que fosse competitivo comparativamente com o que tinha no mercado, e aí caiu o Pix ali, e mudou a cara do Inter, ajudou muito nesse processo de aceleração dele como um player do banco digital aqui no contexto nacional. Voltando para a China. Bom, tem um pequeno vídeo aqui para vocês de algumas inovações que a gente vê no mercado chinês, além do que vocês já sabem, né, da parte de QR Code, tudo isso que já é super batido e sempre é o case. A Paty teve lá na China, experienciou um pouco dessas realidades, né? Mas agora a gente tem também pagamento com palma da mão, né, com leitura tanto da superfície como das veias da mão, né? E isso você linka isso com a tua conta ali da WeChat, e aí que você está com o celular, morreu a bateria, qualquer coisa do gênero, você não vai deixar de pagar. Então, isso está sendo implementado bem fortemente, somente em metrô, né, em transporte público, mas aqui também no vídeo mostra um exemplo de faculdades. Então, na cafeteria da faculdade, também com essa possibilidade dos alunos fazerem os pagamentos, né? Lá também a gente vê, desde escaneamento facial, tudo isso, só que a gente tem níveis de complexidade maior quando a gente tenta transpor isso para a nossa realidade, até porque quem está junto com essa operação, a operação da Tencent, né? E a Tencent, como eu falo, os dois grandes players, eles já têm uma base embarcada muito grande. Quando eles vão colocando essa inovação, isso faz um rollout disso para toda a sua base de clientes. Então, é diferente de você tentar fazer isso em outros mercados também, até porque os caras têm tem uma força muito grande dentro do mercado chinês. E aí a gente tem aquela dinâmica, né? Lá na China, por mais que a gente saiba que o pessoal abre muito mão a respeito de algumas liberdades individuais, já tem chineses questionando essa questão de biometria, né, e que também se sentem incomodados em fazer isso, mas traz uma conveniência realmente muito acima do comum aqui quando a gente começa a pensar nesses contextos. E como eu falei, né, a gente tem diferenças estruturais do quando a gente compara mercado ocidental com o mercado chinês. Fica difícil, acho que o Ian vai poder explorar isso melhor, mas fica difícil a gente colocar tudo no mesmo cesto, né? Inclusive, um dos elementos que mais são falados a respeito de comparativo dessas duas regiões é quando a gente fala de super app, né? Tem que entender que super app chinês é um outro bicho, né? O que está sendo tentado fazer aqui no Brasil, e até com o Banco Central puxando essa discussão, de super apps financeiros, poxa, dá para fazer muita coisa e cada vez mais esses super apps ganhando contornos de plataformas mais amplas, trazendo serviços também de outros mercados. A gente vê o próprio Nubank entrando também agora no mercado de telefonia, então o game vai ficando maior. Mas lá é absolutamente tudo, né? Você tem um ponto de contato, muitas vezes dentro do WeChat, lá dentro você faz tudo. É pagamento em app, você faz pagamento com QR Code, você faz... Então, é uma diferença em termos de dinâmica de mercado que fica muito difícil a gente parametrizar o crescimento. É bom olhar para lá, para onde pode ir, somente em termos de experiência, mas a velocidade com que isso pode acontecer e os entraves no meio do caminho para que, de fato, isso se tangibilize são complexos, né? Eu vejo alguns casos aqui, inclusive quando a gente fala de biometria, tem o pessoal da Payface que faz um trabalho também tentando fazer isso, com pagamento com reconhecimento facial, com piscada, só que difícil é você tentar virar mainstream com isso, assim, é sempre muito complexo e a gente sabe como é que é essa batalha, né, ponto a ponto, como ela é complicada. E lá no mercado chinês essa dinâmica ela não se traduz dessa mesma forma. Bom, pessoal, eu trago aqui, então, dado esse pano de fundo, né, 7 tendências que eu entendo que fazem sentido olhando para o contexto do mercado Brasil, tá? De coisas que já estão sendo movimentadas, já estão sendo feitas, e também tentando trazer aqui novos pontos de vista para refletir a respeito de coisas que já estão aí debaixo do nariz de muita gente, tá? Bom, eu gosto de falar aqui, pessoal, soluções que olhem mais profundamente para dores de nichos específicos, né? E aí o Fred já teve nessa empresa aqui também, novamente citando você aqui, né, Fred? O pessoal da Zig, obviamente a gente tem muita gente de pagamento. Alguém não conhece a Zig aqui?
Então todos conhecem a Zig. O que a gente começa a ver, pessoal? Players como a Zig mostram que dá para fazer muita coisa interessante, ocupar lacunas dentro do mercado. Por mais que a gente ganhou em experiência do usuário com Pix e os pagamentos sejam mais fáceis de fazer do que nunca foram antes, a gente ainda tem situações complexas quando a gente olha contextos específicos. Um desses contextos específicos é a missão crítica dentro de situações onde você está se entretendo, né? Então, a gente vê, eles focam muito em bar e restaurante, que foi a primeira tese deles, também eventos massivos, feiras de gastronomia e estádios e arena. Então, eu tenho um negócio que o Lino fala que eu acho muito legal, né? O Carlos Lino, um dos fundadores, que ele fala, principalmente para bar e restaurante, assim, eu quero te ajudar a vender a quinta cerveja. Tipo, é a teoria da quinta cerveja. Porque, geralmente, em média, as pessoas consomem 4 cervejas numa noite. Tem que ver qual região do Brasil onde foi feita essa pesquisa. Mas, enfim, se for em Minas Gerais, é diferente. Não é? Então, são mais ou menos 4 cervejas. E ele fala que a quinta cerveja, o fator decisório é o seguinte: se tiver fila, o cara não vai. Se o atendimento demorar, não vai. Então, assim, você tem que retirar toda a fricção que tiver na frente para que você consiga botar essa quinta cerveja para vender. E a quinta cerveja é 25% a mais, né, gente, de incremento quando você está fazendo uma venda. Dessas 4, você tem mais uma. Então, isso pode fazer uma diferença no jogo. Então, aplicando essa mentalidade, a solução deles vem com não só a facilidade de pagamento sem fricção, e o melhor exemplo que eles fazem disso também é quando a gente olha para eventos como Rock in Rio e Lollapalooza e tudo mais, que utilizam as pulseiras que eles colocam, mas é a inteligência que eles também provêm, porque aí a gente sai também de uma seara comoditizada de pagamento. Aí você também está dando uma camada de inteligência para o cara entender o mapa de calor, para ficar mais fácil tirar pedido diretamente aqui na mesa. Então, são vários elementos que vão trazer dinamismo para a operação de missão crítica. E tem outro exemplo que o Lino fala, assim, teve cara que ele vendia, tinha uma operação de balada e tudo mais, eu falo assim, cara, quando a gente implementar o sistema, vai acabar a cerveja. Você vai vender, você vai destravar aqui um gargalo que você acha que é parte da tua operação que você nem sabe. Pô, estou 20 anos em bar, pô, nada a ver. E aí foi dito e feito, eles tombaram para o sistema. Rapidamente o cara ficou sem cerveja. Tipo, naquela noite acabou a cerveja, teve que ir lá comprar mais cerveja. Porque você começa a entender que dá para poder otimizar, dá para azeitar mais a operação. E acho que essa é uma reflexão que a gente pode fazer. E eu estou fazendo essa reflexão num player que já tem uma solução, especificamente no setor de fun, né? Que eles se chamam de fintech. Que eu acho também um trocadilho muito legal. Mas também a gente pode olhar para vários setores também que têm essas peculiaridades e que a gente consiga usar todas as peças de Lego que o mercado tem à disposição para construir coisas interessantes e dar inteligência, saindo também da seara da comoditização, como eu bem falei também. A segunda tendência, que na verdade é uma realidade que a gente vê por aí, é a própria parte de pagamentos integrados, embutidos. A própria Zup é um provedor que atua dentro da parte de Embedded Finance, Embedded Payments. Então, quando você tentar trabalhar nessas jornadas do consumidor, e todo lugar onde você vê uma jornada tem um potencial de se encaixar um produto financeiro ou de facilitar uma transação através de pagamentos. Então, no livro que vocês vão receber, eu falo exatamente disso. E tem até uma matrizinha que ajuda ali a tentar pensar em mercados potenciais, determinadas jornadas e soluções inteligentes para serem acopladas a tais jornadas. Então, a gente está... esse é um exercício interessante, que também o provedor tem todo um papel de auxiliar e de pegar boas práticas de clientes que já atendem, para poder conseguir entregar cada vez mais facilidade. E também tem muito a ver com o que a gente viu na tendência anterior, né? Então, dá para poder dinamizar nichos pensando nisso e dá para poder otimizar jornadas sem fricção de uma forma, obviamente, um pouco mais simplificada comparado com o modelo anterior que eu exemplifiquei, mas faz todo sentido aqui, olhando para frente. Bom, o avanço das Big Techs, a gente tem as wallets
Então, cada vez crescendo mais, isso vai continuar. A gente tem, obviamente, que um mercado muito mais dinâmico e competitivo quando a gente olha a realidade de wallets da China, como eu exemplifiquei para vocês, né? Inclusive, vale ressaltar o esforço dos próprios chineses em tentar expandir isso para além de lá. Então, assim, eu vi que na Europa, recentemente, vários lugares aceitando alguns métodos de pagamento chineses, porque o chinês está acostumado a pagar com o seu Alipay ou com o seu WeChat, ele quer também ter essa comodidade em outros lugares. Mas essas aqui, obviamente, mundo ocidental dominam. E também um papo que eu tive até com a Nina Dragoni lá da Meta, recentemente, tudo que eles vão tentar colocar de IA generativa e tudo mais dentro das mensagerias para plataformas de business, para também fazer meio que um vendedorzinho ali dentro do teu WhatsApp, né, com Powered by GenAI. Então, isso também é algo que tem um potencial muito grande e também dinamiza algo que fica em background em termos de pagamento, mas muito encampado em cima de assistentes, né? Então, vale pensar como esses caras vão crescer daqui para frente. Bom, toda a questão do roadmap evolutivo do Pix, a parte de pagamentos recorrentes, a gente sabe bem que isso vai dar uma mexida na dinâmica de mercado, a parte do garantido também, que aí a gente começa a entrar numa seara um pouco mais de confronto direto com a indústria de cartão, sobretudo na dinâmica brasileira, onde o parcelado é algo imprescindível, né? Mas a gente vai ver esse movimento. Iniciação de pagamento também ganhando força, e o mercado tentando usar a criatividade, ainda mais quando a gente conseguir superar elementos relativos a direcionamento, redirecionamento, então deixando isso fluido de fato. Então vamos ver bastante coisa interessante nisso, né? E toda a parte de transferências inteligentes também, que dá essa camada de programabilidade olhando para Pix, né? Então, você ter aí alguns casos que já estão sendo pensados. Eu até falei com o pessoal também do Inter, deles mostrando uma solução onde faz a composição de diferentes métodos de pagamento para fazer uma compra. Então, você vai no e-commerce, você consegue, principalmente quando está dentro do ecossistema Inter, você consegue juntar crédito com débito, com programa de fidelidade e matar um pagamento. Então, essa criatividade do cliente, que é a dor maior que ele tem, né, que é a dor de pagar, né, que ela seja o mais fácil possível para o contexto que ele está realizando isso e podendo ter essa certa customização. Então, acho que o mercado também começa a precisa olhar mais para isso, porque são mais peças à disposição para se desenvolver soluções que vão mexer com a experiência do usuário de uma forma muito aprofundada. Bom, com a multiplicidade de alternativas de pagamento e tudo mais, olhando para o lado do vendor, a gente também começa a ver a parte de orquestração de pagamento ganhando força, né? Então, é aquela coisa, você cria aquela camada, né? Quem provê esse tipo de serviço cria uma camada de interação via API, e aí ele integra com adquirentes, múltiplos adquirentes e toda a indústria. E aí o grande ponto é tentar fazer com que a operação no checkout não trave, né? Eu falei com um player recentemente, inclusive vai ser lançado no podcast na semana que vem, que assim, teve casos deles conseguiram otimizar em 15% dinheiro na mesa, que na verdade é a operação que não concluía, até porque tem integrações com antifraudes de múltiplos players. Então você faz uma integração única e consegue fazer rotas diferentes para que seus pagamentos ocorram da melhor forma possível, então otimizando. Então essa discussão tem crescido muito aqui no Brasil e lá fora, e vale acompanhar esses desdobramentos. E, por fim, eu gosto de trazer isso aqui. Eu até ia falar um pouco da economia tokenizada, que também vale ficar também no radar de vocês, até porque toda a programabilidade que a gente vai passar a ter a partir do Drex, a gente fala, não, mas o Pix, a gente está bem resolvido com o Pix para pagamentos, mas quando você fala em programabilidade de outros produtos financeiros, eles passam por pagamentos também, e a gente vai ter tudo isso integrado. Então, cada vez mais, o mercado ele vai acumulando essas capacidades e mais soluções interessantes vão surgindo. Mas a gente tem aqui a parte de IA generativa, utilização de IA generativa também, seja na parte de antifraude, que tem sido muito falado, mas muito também do fenômeno que eu tenho falado muito a respeito, que é finanças assistidas, né? Que a gente passa a ter cada vez mais um ponto de contato mais forte com assistentes,
né, e o desenvolvimento de assistentes pelo mercado, e esse assistente vai poder fazer várias coisas, inclusive pagamentos, né? Então, isso também vai ganhar força. Tem elementos aí de cunho regulatório que ainda precisam ser equalizados, mas está dado, né? Toda a parte de IA generativa fica até chover no molhado se a gente falar disso, mas não dá para deixar de falar, visto a relevância dessa temática. E aquela coisa, pessoal, os últimos 4 anos, aí, eu falo 4 anos porque eu estou falando do Pix, né, ele já mostrou como é que esse jogo ele fica diferente. E quando eu fiz a timeline para vocês, né, poxa, a gente considerar 2006, se a gente parar para pensar, ou 2010, ainda é um período muito curto, quando a gente pensa no mercado financeiro como um todo e como essa fatia pode ser alterada. Então, o que a gente pode esperar é só mais velocidade. Então, o que eu tentei trazer aqui para vocês são reflexões para que a gente consiga pensar em formas para onde levar o mercado ou como tentar trazer inovação para nichos específicos que ainda precisam de soluções mais azeitadas, se a gente parar para analisar mais profundamente. E eu gosto de encerrar com essa frase aqui, do William Gibson. Né? O William Gibson é autor de vários livros de ficção científica, inclusive de toda a parte de teoria cyberpunk, ele escreveu muito a respeito disso, que foi inspiração para Matrix. Ele fala que o futuro já chegou, ele só não está uniformemente distribuído. Né? Eu dei o exemplo que o futuro já chegou quando eu mostrei a China. Então, a gente tem diferentes contextos, tem muitos aprendizados para a gente fazer olhando para outros lugares, mas aqui no Brasil a gente, de fato, também tem um futuro muito interessante com as peças que já estão sendo colocadas à disposição, e basta a gente tentar otimizar e fazer o melhor, desenvolver e criar novos negócios a partir disso para impactar clientes da melhor forma possível. Agradeço e me despeço. Aqui estão os meus contatos e meus livros, esse aqui que vocês vão receber na saída, e eu vou estar ali com muito prazer assinando essas obras para vocês. Tá bom? Muito obrigado, um abraço.